Oi, amados, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias e mais um vídeo da série Deus Nosso Pai. E o nosso tema de hoje é Deus é um Pai misericordioso. Nós falamos um pouco sobre a misericórdia de Deus no último vídeo que nós falamos sobre o perdão, que Deus é perdoador, né? E eu quero pedir perdão para vocês, porque ontem foi dia de dar faxina aqui em casa. Então é um dia que a gente lava a casa, joga água, esfrega tudo, né? Esfrega chão, tudo. Aí eu saí com meu marido, a gente foi fazer sacolão, comprar umas coisas. E quando eu voltei, eu tinha que fazer uns doces, que eu comecei a vender doces. Aí eu tive que chegar, que teve uma encomenda assim maior do que o que eu tinha pronto. Aí eu cheguei, fui fazer os doces e tive que sair correndo, que eu tinha uma reunião com meus líderes de célula e acabou que eu cheguei muito tarde. E eu falei, bom, mesmo que eu grave hoje, eu não vou conseguir postar hoje, eu só vou conseguir postar depois de 1h da manhã, 2h da manhã. Então eu vou postar amanhã no horário que eu posto mesmo à noitinha, para o pessoal poder assistir, né? Porque mesmo que eu poste às vezes 10h30, 11h, geralmente quando eu posto esse horário, é porque é o horário que eu consigo carregar o vídeo. Porque eu tô tendo alguns problemas na hora de carregar o vídeo e o vídeo fica processando e não carrega. Então, às vezes, quando eu coloco esse horário de 10h30, 10h30, 11h, é porque é um horário que parece que a internet está melhor, aí carrega mais rápido, né? Então, amados, perdão, eu não gosto de falhar, principalmente quando eu faço um compromisso com Deus, quando eu falo, Senhor, eu vou gravar todos os dias porque é uma série, né? Então a gente tem que manter o nosso raciocínio. Mas ontem, realmente, Deus é minha testemunha de que eu não consegui gravar por isso. Porque na parte da manhã eu faço a minha leitura bíblica, então eu tô separando o meu tempo com Deus, sabe? É o meu tempo com Deus. Então eu faço minha leitura bíblica, depois eu tenho tempo com meu marido, então eu tô deixando para gravar os vídeos à noitinha por causa disso. Tá bom, amados? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Deus é misericordioso. Para que nós possamos entender melhor essa misericórdia, precisamos aprender um pouco mais sobre ela, não é? Porque a gente sempre vai ouvir falar assim, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No Velho Testamento e no Novo Testamento nós vamos ver muito isso, em Salmos nós vamos ver muito isso. Mas o que é misericórdia? Então vamos começar pelo significado da palavra misericórdia. Amém? Misericórdia refere-se à benevolência, ou seja, à bondade, ao perdão, à bondade de Deus. É a capacidade de Deus em perdoar e tratar com compaixão aqueles que não mereciam o seu favor. Misericórdia tem suas raízes no latim e significa ter o coração voltado para o miserável. Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E nós vemos isso se manifestando na nossa vida e na palavra de Deus, né? Que Deus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele realmente trata aqueles que não mereciam. E por que não? Porque abandonaram a Deus, traíram a Deus, foram omissos, foram mentirosos, falsos, né? E por aí vai, desobedientes, muita coisa. E isso tudo é contra Deus. É contra Deus. Por exemplo, quando a gente vai ler a parábola do filho pródigo, a gente vê que primeiro ele se arrepende do que ele fez contra Deus. E ele diz, eu voltei com meu pai e direi a ele, pai, pequei contra o céu. Ou seja, primeiro ele entende que ele pecou primeiro contra Deus e depois contra o pai, porque foi o pai que esteve ali do lado dele, que o criou, né, que o ensinou, e ele debandou, ele abandonou tudo aquilo que ele tinha aprendido. Mas ele reconhece, primeiro eu pequei contra Deus, eu pequei contra o céu. E é triste isso, né? É triste. Porque Deus, ele nos faz tantas coisas, mas nós muitas vezes estamos desse jeito. Nós muitas vezes somos como um filho pródigo. Estamos tão perdidos em tantas coisas que nós vamos indo contra Deus, fazemos de Deus um inimigo. Fazemos de Deus
como é que eu vou dizer? A alguém que passou pela minha vida e agora eu não preciso mais? Ah, eu uso Deus quando eu quero e agora porque eu não quero mais, pronto. Ah, eu quero que Deus me dê algo, então eu vou buscar a Deus, mas na hora que eu receber, acabou? E muitas vezes a gente é assim, né? Então, amados, de fato, não merecemos. Não merecemos o perdão, não merecemos a misericórdia, não merecemos a benevolência, não merecemos a bondade e a compaixão de Deus. Não merecemos. Somos pecadores, somos inconstantes. Hoje a gente fala que ama a Deus, amanhã já não ama mais. Hoje a gente fala que quer Deus, amanhã não quer mais. A gente é muito assim. E a gente troca Deus por coisas insignificantes. E é triste, né? Mas acontece conosco. Porque o pecado, ele tá o tempo todo lá, ó, batendo na porta. Como diz o Tales, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem e cabe a nós escolher a Deus, como ele vai dizer. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, pois já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Então, amados, nós vamos falar um pouco mais sobre essa misericórdia, porque nós temos um Pai que ele está acima dos pais, ele está acima das mães, ele está acima de todo e qualquer modelo de amor maior que nós tenhamos visto nesse mundo, que nós tenhamos convivido neste mundo. O amor de Deus, ele é sobrenatural. Quantos pais, por exemplo, nós vemos que eu já vi alguns casos que me entristeceram, mas cada um com sua decisão, né? Eu já vi muitos pais que porque a filha engravidou muito nova, esse pai simplesmente expulsou a filha de casa e nunca mais quis olhar na cara da filha. Não olhou mais para a filha, não conheceu o neto ou a neta, não quis mais participar de nada. Amados, eu entendo que é um erro complicado e grave, mas eu acho que é muito pior você abandonar e deixar só, sabe? Mas aí vai de cada um, né? Cada um toma a sua decisão e cada um sabe também da sua própria vida, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Às vezes ela fez aquilo por ser rebelde, ou às vezes ela fez aquilo por um descuido. Eu falo muito com as minhas filhas, porque minhas filhas já estão na pré-adolescência, então a gente conversa muito sobre essa questão da sexualidade. Eu já tenho falado com elas, porque elas veem, né, as amiguinhas namorando, e hoje em dia os meninos começam mais novo do que tudo. Então eu converso muito com elas, eu vou falando com elas, e eu falei com elas, olha, sabe por quê que eu acabei me envolvendo com alguém, namorando, e acabei tendo relação nova? Por causa de amizade, por causa de influência. Porque eu tinha uma amiga que ela falava tanto que o sexo era bom, que era isso, que era aquilo outro, e eu nunca tinha tido relação. Então eu falei, poxa, eu tenho um namorado, já tava namorando ele há uns 2 meses. Aí eu fui e falei assim, não custa nada experimentar. Ela falou que é bom, né? Não tem nada demais, eu não conhecia a Deus. Não conhecia ainda a Deus. Então, por causa da influência mesmo. Por causa do que ela me falava, da propaganda enganosa que ela fez. Não é nem dizer que é enganosa, o sexo é muito bom. Porém, eu não sabia que eu estava fazendo algo que não era correto, tendo relações com alguém fora do casamento. E sem contar que pouco tempo depois nós terminamos. Mas enfim, amados, temos que tomar muito cuidado, porque nós cometemos erros todos os dias. E esses erros, primeiro, eles são contra Deus, né? Durante o meu processo aqui de deserto, meu tempo de restauração, eu orava muito. E sabe como que Deus me ajudou a liberar perdão para o Rodrigo? Porque sempre quando eu orava, que eu falava com ele, olha, eu não estou conseguindo perdoar, Deus me ajuda. Ele falava assim, filha, entenda que primeiro ele pecou contra mim e eu já o perdoei. Então aquilo foi me ajudando. Porque se Deus, que é santo, que é perfeito, que é o Pai de todas as coisas, que é soberano, já tinha perdoado,
Por que que eu, falha, pecadora, imunda, e preciso tanto do perdão de Deus quanto ele precisava, não ia perdoar? Então aquilo foi me ajudando a liberar o perdão. Mas vamos falar da misericórdia de Deus e um pouco mais de situações na Bíblia, né, em que as pessoas reconheceram essa misericórdia e reconheceram que precisavam dessa misericórdia e reconheceram que mais vale a misericórdia de Deus do que qualquer coisa neste mundo. Abra sua Bíblia comigo primeiro em 1 Crônicas, capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 13, que vai dizer assim: E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão do homem. Deixa eu contextualizar para vocês o que estava acontecendo aqui. Então, a palavra vai dizer lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, que Satanás se levantou contra o povo de Israel e ele incitou, ou seja, ele influenciou, ele levou Davi a fazer uma contagem do povo, sabe, amados? E Satanás, ele então se levantou. Não foi um inimigo humano, não foi um inimigo visível, mas a palavra vai dizer que Satanás se levantou contra o povo. E por que eu estou falando isso? Porque alguns capítulos antes nós vamos ver falar de algumas vitórias de Davi contra os seres humanos, contra os inimigos que se levantaram contra ele. E nós vamos ver que ele colocou Deus à frente e ele venceu. Ele não perdeu as batalhas, ele venceu. Mas quando chega no capítulo 21, logo no primeiro verso, vai dizer que Satanás se levantou e incitou Davi a fazer a contagem do povo. Não foi uma ordem de Deus, foi algo que Satanás incitou ele a fazer. Levou ele a fazer, falou com ele, olha, faz isso. E nós vamos ver que Davi fez o quê? Se rendeu ao inimigo. Ele perdeu a guerra para o inimigo. E o que ele fez? Ele fez a contagem do povo. Ele chamou o capitão do exército dele. E o capitão do exército dele não foi a favor do que ele queria fazer. O capitão do exército dele se chamava Joabe. E o capitão responde para ele: ó, meu rei, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Sabe? Olha só, lá no verso 3, ele falou assim: o Senhor faça ao seu povo uma centena de vezes maior do que ele é, mas meu Senhor e rei, não são todos servos do meu Senhor? Por que então meu Senhor requer esta coisa? Porque será ele causa de transgressão para Israel? Então, Davi, a palavra vai dizer no verso 4 que Davi insistiu e a palavra dele permaneceu. Ele foi tão influenciado por Satanás que ele se manteve firme. Mesmo Joabe dizendo para ele: olha, meu senhor, meu rei, eu acho melhor o senhor não fazer isso, porque isso daí pode ser que Deus vai ver com olhos ruins, né? E não vai aceitar muito bem isso. Isso pode gerar uma transgressão de culpa para o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Davi insistiu, mandou Joabe, e o que Joabe fez? Contou o povo como Davi havia mandado. Ele foi lá e contou o povo. Mas aí, amados, havia um profeta naquele lugar e Deus mandou aquele profeta ir até Davi. E o nome desse profeta era Gade. E Deus falou com ele: olha, vai até Davi e fala com ele que o que ele fez não foi bom aos meus olhos. E agora você vai dizer para ele que ele vai ter 3 opções. Porque ele vai ter que colher, entendeu? O preço, ele vai ter que colher agora. O preço, ele vai ter que pagar o preço por essa atitude louca aí que ele tomou. Eu digo atitude louca porque ele mesmo vai dizer uns versículos para frente
que ele agiu loucamente. Ele agiu sem a direção de Deus, um homem que orava, que buscava a direção de Deus e dizia: Deus, eu devo fazer isso? Eu devo lutar essa batalha? Mas neste momento, ele se deixou levar por Satanás, amados. Como nós muitas vezes, né, nos deixamos levar. Então nós não podemos falar do erro de Davi. Mas então, Gade foi até ele, Gade era um vidente, e falou com ele, falou: olha, Deus está te oferecendo hoje 3 coisas. Você tem 3 opções. Ou você passa 3 anos de fome, né? Você e todo o povo, porque todo o povo ia pagar por aquilo também. Ou você, olha só, vamos ler melhor, né? Melhor do que eu ficar falando minhas palavras. Lá no verso 11 e 12. Assim Gade veio até Davi e disse a ele: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta àquele que me enviou. E quem era aquele que tinha enviado? Deus. Ou seja, Deus deu 3 opções para ele. E aí ele pega e responde para Gade. Ele fala assim: olha, eu prefiro que venha a peste contra o povo. E é onde ele pega e responde por quê? Eu prefiro que nós caiamos agora na mão do Senhor, que venha a peste sobre o povo, porque as misericórdias de Deus são muito grandes. E cair na mão do ser humano, isso seria muito pior. Por quê? Porque o ser humano não tem misericórdia. O ser humano não tem compaixão. O ser humano mata e mata com vontade. E a palavra vai dizer que morreram então, se eu não me engano, eu esqueci de marcar aqui o versículo, mas se eu não me engano, morreram então 60 mil do povo de Israel. Morreu. Foi morto a espada. Mas olha para você ver. Davi, ele reconheceu que errou, porque ele pediu perdão por ter tomado aquela atitude, sabe? Lá no verso 8 ele vai dizer assim: e Davi disse a Deus: pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. Em outras traduções vai dizer, por eu ter agido muito loucamente, né? E ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu. Então ele reconheceu que ele estava colhendo algo que ele acabou plantando, por ter tomado aquela decisão da maneira que ele tomou, incitado pelo inimigo dele, que era quem? Satanás. O inimigo das nossas almas, né? Por isso eu falo com vocês, amados, nós devemos buscar a direção em Deus. Porque tem muitas vezes que a gente quer fazer as coisas, mas na verdade é o inimigo que está lá buzinando na nossa cabecinha, que está lá falando. E a gente não busca a direção de Deus. E se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ver que antes de Davi ir para a batalha, ele orava: Senhor, eu devo ir? Eu vou vencer o meu inimigo? Como eu devo fazer? E dessa vez não, ele só foi e fez. E ele percebeu que ele cometeu um pecado muito grande contra Deus. Mas ele reconhece que o que eu plantei eu vou colher. Então eu plantei pecado, eu vou colher a consequência do pecado, né? Mas ele escolheu cair na mão de Deus e não na mão dos homens. E ele vai dizer que é porque a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus, elas são muito grandes. E lá em Lamentações vai dizer que as misericórdias de Deus, elas são a razão de nós não sermos consumidos. É por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. E por quê? Porque a nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Então, durante todos os nossos dias, o dia inteiro, o tempo todo, existe uma guerra espiritual contra nós, contra a nossa vida. Mas Deus tem tanta misericórdia de nós que os anjos dele estão lá em guerra por nós. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos guia.
E por quê? Porque ele é misericordioso. Porque ele poderia muito bem olhar para nós e falar assim: ah, você errou comigo, você pecou de novo, então eu não vou mais perdoar, você que se vire para lá. Poderia, como muitos pais terrenos fazem, né? Só que Deus não é assim. As misericórdias de Deus não acabam. E é o que vai dizer lá em Salmo 136, dos versículos 1 ao 14. A palavra diz assim: ó, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Deus dos deuses, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graças ao Senhor dos senhores, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que sozinho faz grandes maravilhas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que pela sua sabedoria fez os céus, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez as grandes luzes, pois a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar de dia, pois a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, pois a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, pois a sua misericórdia dura para sempre. E trouxe Israel do meio deles, pois a sua misericórdia dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, pois a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que dividiu o mar vermelho em partes, pois a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois a sua misericórdia dura para sempre. E se vocês continuarem lendo até o verso 26, vocês vão ver o salmista falando que a misericórdia de Deus dura para sempre. E vocês vão ver que Davi, ele reconhecia tanto a misericórdia de Deus, que nós começamos falando de Davi, então vamos permanecer falando de Davi aqui para vocês entenderem. Ele reconhecia tanto a misericórdia de Deus, que nos Salmos e na grande maioria dos Salmos dele, ele fala sobre a misericórdia. Eu não padeci por causa da misericórdia de Deus. Eu não morri por causa da misericórdia de Deus. Eu fui livrado dos meus inimigos por causa da misericórdia de Deus. Ele reconhecia que a misericórdia de Deus, ela era muito grande, muito elevada, infinita. Ela não acaba. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Entende, amados? Deus é um Pai misericordioso. E é uma misericórdia que não tem fim, que não tem medida. É uma misericórdia infinita, fora do comum, para nós que somos seres humanos. Porém, assim como nós devemos buscar aprender todos os outros atributos de que nós falamos aqui, nós devemos buscar aprender a ser como Deus. E é o que a palavra vai dizer lá em Lucas, capítulo 6, dos versículos 36 ao 37, que diz assim: Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoai e serei perdoados. Então, Jesus está dizendo que nós devemos buscar ser como Deus é. E quando Jesus veio ao mundo, ele deu um exemplo vivo de misericórdia, né? Da misericórdia de Deus. Não era qualquer misericórdia, era misericórdia de Deus. Era uma misericórdia pura, benigna, sabe? E ele vem falando com os discípulos e ele vem falando e ensinando: sede vocês também misericordiosos como o Pai. E nós já falamos por que Jesus ele sempre falava como o Pai. Ele sempre sinalizava, ó, não é como qualquer um, mas é como Deus é. E por quê? Porque ele aprendeu com Deus e ele passava para frente aquilo que ele aprendeu com Deus. Então ele ensina: sede vocês também misericordiosos, como o Pai de vocês é. Ele é misericordioso, ele é a própria misericórdia. Então vocês também precisam ser misericordiosos, porque se vocês são filhos de Deus, agora parafraseando com as minhas palavras aqui para a gente entender o que Jesus quis dizer,
Mas se vocês são filhos de Deus, vocês também aprenderam com Ele. Se vocês aprenderam com Ele, vocês têm que exercer aquilo que Ele ensina a vocês. Vocês têm que se parecer com Ele. Então Ele é misericordioso, sejam vocês também misericordiosos. Não fiquem julgando para que vocês não sejam julgados. E o que a gente faz todo dia? Julga. Não condenem, para que vocês não sejam condenados. O que eu mais vejo é a gente condenando. Eu vi um rapaz recentemente condenar o pai dele ao inferno. E é cristão, líder de ministério. E pro meu pai não tem jeito mais não, ele vai daqui direto pro inferno. Eu olhei pra cara dele e falei, que isso, irmão? Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. E Jesus vai dizer, não condenem, para que vocês não sejam condenados. Vocês não podem fazer o papel de juiz, porque só existe um que é o justo juiz. E perdoem, para que vocês também sejam perdoados. E por que Jesus estava ensinando isso? Porque nós também não merecemos. Nós queremos ser juiz do outro, sendo que nós somos iguais. Pecamos, erramos, falhamos. Mas nós, por algum motivo, nos achamos melhor do que o outro, né? Eu vivi isso. Chegou um tempo, no comecinho, quando meu marido saiu, que eu achei que ele não era digno de perdão. Eu falei, não, eu não vou perdoar, ele não é digno do meu perdão, não. Depois de tudo que ele fez pra mim, eu tô aqui buscando, orando, buscando na palavra de Deus, jejuando, buscando ter vida com Deus e eu vou perdoar ele, sendo que ele tá lá vivendo a vida dele lá fora, lá, fazendo a festa lá fora, lá. Eu não vou perdoar, ele não merece, não. E Deus falou comigo, filha, você também não merece, mas eu te perdoo todos os dias. Não se esqueça disso, você também não merece. Você também erra comigo. Você também chama o irmão de idiota. Você também comete erros, você às vezes me desobedece. Você também faz coisas que não mereciam o meu perdão, mas eu te perdoo porque eu sou o perdão. Porque eu tenho misericórdia, porque eu olho para a sua debilidade, eu olho para a sua fraqueza. E eu mandei um filho, falando com as minhas palavras, tá? Deus mandou o filho dele como homem para sentir o que era viver na carne. Ele conseguiu vencer a carne? Ele conseguiu vencer a carne. Porém, ele sabia como era difícil estar na carne. É por isso que Jesus ele sempre se distanciava e ficava só para ele se manter no espírito. Porque ficar na carne é difícil, viu? É agradável, é prazeroso, mas não tem salvação para a carne, não. Tem não. A carne perece e vira pó. Do pó ela veio e do pó ela vai voltar. Eclesiastes vai dizer isso. Então, amados, que possamos aprender mais sobre esse Pai misericordioso que é Deus, para que nós possamos buscar ser mais misericordiosos como Ele é misericordioso. Porque muitas vezes nós não entendemos a atitude dos outros. Muitas vezes nós não entendemos a fraqueza do outro, a tristeza do outro. Por que aquela pessoa reagiu daquela forma? Por que aquela pessoa reclamou de alguma coisa? E nós vemos a pessoa como se a pessoa fosse infantil, como se a pessoa fosse imatura. E não é, a pessoa está carregando traumas, dores. Nós precisamos ser misericordiosos para poder olhar para a alma daquela pessoa, que é o que Deus faz conosco. Deus não fica olhando para a nossa carne, Ele está olhando para a nossa alma. Portanto, se você tem dificuldade em ser uma pessoa misericordiosa, busque do seu Pai, porque Ele é misericordioso. Ele é o dono da misericórdia. A palavra vai dizer que as misericórdias dele se renovam a cada dia. Elas não têm fim, elas não acabam, elas se renovam. Entende? Quando está acabando, se renova.
não tem fim. Então nós temos que ser mais como Deus. E é por isso que nós temos falado nessa série a respeito desses atributos de Deus, para que nós possamos buscar aflorar esses atributos. Amém? Então que Deus possa abençoar a noite de vocês, que vocês possam deitar e dormir o sono dos santos, o sono dos justos, que vocês possam ter uma boa noite de sono em nome de Jesus, uma noite de descanso e de renovo no Senhor. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até amanhã para o último vídeo da nossa série Deus, Nosso Pai. Deus abençoe vocês, amados.